oportunidade de meditar na palavra de Deus. Amém? Eu creio que a palavra de Deus ele falou com todos nós de uma maneira bem clara, né? E que nós possamos então estar trabalhando ainda nesse sentido de entender um pouco como é que funciona a parte da nossa adoração e como funciona a minha vida diante de Deus. A minha vida, a minha vida de adoração diante de Deus, como é que Deus ele recebe essa adoração, o que é preciso eu fazer para que realmente a minha vida esteja diante de Deus, né? Nesse sentido. Em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios no capítulo 6, e versículo 12, tem um versículo que é muito famoso, muito conhecido, né, dos irmãos, né, da igreja de Cristo Jesus, e ali diz assim, 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo número 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui, Paulo, ensinando a igreja de Coríntios? Tudo me é lícito, mas tudo convém que eu faça? Não. Não pode. E mesmo que seja coisa lícita, eu posso deixar que essas coisas lícitas dentro da palavra de Deus me domine? Também não. Amém? Nós não podemos ser dominados pelas nossas vontades. É uma das coisas principais da nossa vida, né? Eu ia falar sobre o jejum, mas o Espírito Santo me levou a falar primeiramente sobre, né, aquilo que é permitido na nossa vida e aquilo que não é permitido. As nossas vontades, a nossa carne. Será que nós podemos satisfazer todas as vontades da nossa carne? Será que a nossa carne ela nos domina? Por exemplo, na questão do jejum, por exemplo, se nós não podemos passar muito tempo sem comer porque não passamos mal. Então, aqui está dominando quem? Né? A comida está nos dominando. Né? Se eu não posso fazer um jejum de 12 horas, mas eu faço um de 4 horas, depois aumento para 6 horas, para as 8 horas, e assim por diante. Porque uma das coisas que o ser humano, depois da queda de Adão e Eva no paraíso, ele não pode receber a nossa carne, é um não. Você pode ver que tudo aquilo que é referente à nossas vontades, né, que vai satisfazer a nossa carne, o não é permitido. Se a nossa carne está com vontade de fazer alguma coisa e você recebe um não, você fica chateado. Não é verdade? Quando você vai fazer jejum, você pode ver, quando você faz um propósito para Deus, Deus, eu vou fazer um jejum assim, assim, assado, e de repente, na primeira hora, tudo bem, na segunda hora, parece que a fome que você nunca sentiu naquele horário, de repente é uma fome, né, terrível, que você precisa comer. Não é verdade? Então você veja que, e o que acontece isso? Porque a nossa carne, ela não consegue receber um não. Quando ela quer se alimentar, e você não dá o alimento para ela, ela vai, né, fazer com que você, um momento ou outro, você venha alimentá-la. Não é verdade? E quando você está com muita fome, você come uma coisa que você não gosta, pior ainda, não é verdade? Por quê? Porque você está satisfazendo a tua carne. Né? E isso é uma coisa muito importante dentro do jejum, que quando nós tiramos o alimento da carne, o que acontece com a nossa carne? Ela vai enfraquecer. E quando nós enfraquecemos a nossa carne, o que fortalece? Nosso espírito. Nosso espírito. Por quê? Porque cada vez que nós fazemos esse trabalho com uma intenção diante de Deus, significa que nós estamos fazendo o inverso que fez Adão e Eva no paraíso. Que Adão e Eva caíram por causa que comeram. Não é verdade? E quando você faz o sentido inverso, você come para debilitar a tua carne, para que o espírito, teu espírito, fique mais sensível à presença do Espírito Santo. Então significa que quando nós estamos debilitados, estamos fracos, nós estamos fortes. O nosso espírito se fortalece. A Bíblia diz isso. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Né? Debilitado na carne, mas fortalecido no espírito. Por essa razão, irmãos, é importante, interessante nós entender isso aqui. Que toda a nossa ação na questão do domínio próprio da nossa vida, do nosso ser, da nossa carne, ela é importante para a vida espiritual. Se nós não temos domínio da nossa carne em determinadas áreas, é o nosso ponto fraco diante de Deus. E diante de Satanás, porque Satanás sempre vai apresentar
alguma coisa para a tua vida exatamente no lugar onde ele sabe que você tem uma debilidade. Não é verdade? Você vê só que Jesus, quando ele teve os 40 dias de jejum, ele foi para o deserto, ficou os 40 dias de jejum, depois teve fome. Qual foi a primeira tentação que Satanás apresentou para Jesus? Não foi? Se é filho de Deus, fale para essas pedras que se transformem em... Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Sim ou não? Sim. Então, quando você tem uma debilidade, Satanás nunca vai trazer uma coisa para a tua vida, ou uma tentação para a tua vida, que não seja uma coisa que você não resista. Entende? Se ele sabe que você é forte nesta área, nunca ele vai te tentar naquela área, porque ele sabe que ali é impossível ele quebrar. Né? Mas quando ele sabe que tem uma área da tua vida, que é o ponto fraco da tua vida, ele vai sempre estar martelando naquele lugar. Né? Tem um ditado popular no Brasil, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então ele vai ficar tentando furar o lugar mais debilitado da tua vida espiritual. Então por isso que muitas vezes nós somos tentados, por exemplo, se nós somos uma pessoa que realmente, de repente nós se iramos, nós controlamos, mas de repente acontece uma coisa e nos tira do sério e nós ficamos muito irritados, não é verdade? E discutindo. Então, o que Satanás faz? Ele fala para tirar, né, a santidade, vamos dizer assim, dessa pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou bater ali até a hora que eu tirar ele do sério. Né? E chega uma hora que o ser humano tem um limite. Né? E você acaba explodindo. O que acontece? Depois que passa tudo isso, o que vem no teu coração? Um arrependimento. Você sabe, eu sabia que não podia fazer aquilo. Mas ele continua batendo ali. Então, quando nós fechamos essas portas, nós entendemos uma coisa. Nós estamos cercados, protegidos, né, por Deus e pelos anjos do Senhor que estão ao redor de nós. Né, mas tem uma debilidade, é o lugar onde Satanás vai trabalhar. Então, por isso, as nossas ações, as nossas decisões, elas têm que ser sempre pautadas dentro da palavra de Deus. Por isso que foi importante a palavra da semana passada, que fala que nós devemos meditar na palavra para entender a revelação de Deus naquela palavra para a nossa vida. Amém? Fortalecendo o conhecimento. Porque quem conhece a palavra de Deus é liberto. Amém? A área que você não conhece dentro da palavra de Deus, ainda há lugar de debilidade na nossa vida. Por quê? Porque nos falta o conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é destruído por quê? Porque lhe falta o conhecimento. É quando conhecemos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos, somos libertos, somos abençoados, somos direcionados por Deus, e a palavra de Deus vai nos dando instrumentos para que a minha vida espiritual ela seja fortalecida no Senhor. Então eu preciso entender a palavra de Deus. Então nesse versículo, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto, né, que tudo está lícito, mas eu tenho que julgar se aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu vou fazer me vai trazer um benefício espiritual. Amém? Me convém fazer isso? Me convém agir daquela maneira? Me convém falar daquela maneira? Me convém aproveitar as oportunidades que Satanás me está apresentando? Aproveitar para tirar proveito daquilo na tua vida? Será que aquilo vai trazer um benefício? Talvez algum benefício material, mas espiritualmente você está perdendo. E para nós o interessante não é ter um benefício material ou natural. O nosso benefício maior é o espiritual. Porque a palavra de Deus, se nós temos necessidade de alguma coisa natural e nós aproveitamos uma brecha que Satanás está fazendo para você, e você fala, não, aqui eu posso ganhar um pouquinho melhor, mas você sabe que aquele ganhar não é tão lícito como, né, a palavra de Deus realmente precisa que você faça. Né? Você aproveita aquilo, mas de repente aquilo vai trazer um transtorno lá na frente. Você vai acabar perdendo mais do que ganhando. Então, quando Satanás apresenta essas brechas para a tua vida, você tem que julgar primeiro se aquilo realmente é um benefício mais espiritual do que material para a nossa vida. Será que se eu fizer isso, eu vou ter um benefício espiritual na minha vida? Se eu não tiver, é melhor você não fazer. Agora, se aquilo que está te apresentando, naquele momento, você julgar que vem da presença de Deus, Deus vai te dar uma bênção espiritual primeiramente, que vai trazer uma bênção material naturalmente falando. Amém? Por quê? Porque você está fazendo o sentido da palavra de Deus. É isso que eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando nós fazemos as coisas no nosso jeito, nós vamos fazer naturalmente para ganhar alguma coisa.
Agora que nós fizemos uma coisa no sentido da palavra de Deus, que o primeiro benefício seja espiritual, esse benefício ele vai ser duplicado na nossa vida, na bênção na nossa vida, porque nós estamos seguindo um parâmetro bíblico que diz buscar primeiro o reino de Deus. Aí aquilo que você necessita vai ser agregado na tua vida, porque você está seguindo um padrão bíblico dado por Deus para sermos abençoados. Então nós entendemos, irmãos, que tudo me é permitido, mas eu tenho que julgar se tudo que está dentro das minhas possibilidades de fazer, de alcançar, de aproveitar certas coisas, me é lícito na questão espiritual. Será que eu vou ser abençoado? De agir daquela maneira? Às vezes nós temos que tomar decisões dessa forma, para que nada que eu esteja tomando decisão seja uma decisão que venha dominar a minha vida. Amém? Porque nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo e nós temos que dominar a carne e não ser dominado pelas vontades da carne. Amém? Amém. Vamos seguir então em frente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, 5. Capítulo 1, 5. Amém? 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo 5, diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à tua fé a virtude ou conhecimento. Versículo 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. Amém? Você veja alguma coisa. A primeira duas palavras que nos traz, né, é o conhecimento e o domínio próprio. Por que o conhecimento vem primeiro do domínio próprio? Porque primeiro você precisa conhecer a palavra. Conhecer o propósito de Deus na tua vida. Quando você conhece, você vai ser tentado naquelas áreas que você tem debilidade. E você vai precisar ter um domínio próprio na tua vida, para que aquele conhecimento da palavra de Deus te fortaleça, para que aquela parte que você tem debilidade na tua vida seja fortalecida. Amém? Amém? Então, o conhecimento nos traz algo importante na nossa vida, que nos liberta. Mas esse conhecimento ele só vai poder começar a operar na minha vida se realmente na minha vida, naquela área que eu tenho debilidade, eu vou ter um domínio próprio. Amém? O domínio próprio aqui, nós não estamos falando somente de ira. Está falando de tudo aquilo que pode nos tirar do propósito de Deus. Tudo. Por exemplo, o Facebook, por exemplo, pode te tirar do propósito de Deus? Pode. Porque nós perdemos muito tempo dentro do Facebook, fazendo as coisas. E o que ele está fazendo? Ele está satisfazendo um desejo e o do Espírito, né, Chica? Então essas coisas, irmãos, nos tiram do propósito de Deus. Né? Muitas coisas nos tiram do propósito de Deus. Né? Por exemplo, assim, eu não sei, a minha esposa hoje, graças a Deus, não temos isso. Antigamente nós era mais. Nós íamos no shopping, nós passávamos o dia inteiro no shopping. Hoje nós vamos comprando o que é necessário e nós voltamos embora. Entende? Agora tem pessoas não, que ela pode passar o dia inteiro dentro do shopping, que ela não vai ter problema nenhum. Agora, te domina isso? Se te domina, é um problema. Agora, se não te domina, amém, Deus abençoe. Agora, tudo aquilo que nós fazemos para satisfazer a nossa vontade, e se aquilo nos domina, se nós não fizermos aquilo, nós ficamos muito irritados, significa que aquilo está te dominando. Entende? As nossas ações e as nossas decisões não podem dominar a nossa vida. Amém? Se a minha ação em determinada área da minha vida, ela está gerando em mim um distanciamento da vida espiritual, há um problema, há uma dificuldade, há uma debilidade que precisa ser sanada. Amém? Amém. Então, por isso que ele está dizendo aqui, que no conhecimento primeiro, vem primeiro. Primeiro você conhece, para depois começar a agregar a este conhecimento, né, o domínio próprio. Quando eu conheço a palavra de Deus entra no meu coração, faz em mim, trazendo aquele conhecimento que aquilo realmente é o que precisa ser feito, aí eu vou começar a dominar aquilo que vem contra aquele conhecimento. Por mais que aquilo seja uma coisa que me dê muito prazer na carne. Amém? Vamos seguir. Por exemplo,
domínio, falando de domínio próprio, o que a palavra de Deus diz? Gálatas 5, de 22 a 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então ele está falando do quê? Do domínio próprio. Eu vou passar alguns versículos para os irmãos a respeito da questão do domínio próprio. Amém? Provérbios 25 e 28. Capítulo 25, versículo 28. Veja uma pessoa que não tem domínio próprio. O que acontece? É como uma cidade derribada que não tem muros. Assim é o homem que não tem o domínio próprio. Por que é uma cidade que não tem muro? Porque uma cidade que não tem muro, naquela época, aqueles antigos, se uma cidade não fosse murada, ela seria de fácil acesso para os inimigos. Sim ou não? Então, uma pessoa que não tem domínio próprio significa que aquela área que ele não tem domínio próprio é um lugar da sua vida que não tem proteção espiritual, que não tem, né, um muro, né, que realmente venha trazer ali, como se eu posso dizer para os irmãos, uma proteção espiritual. Por quê, irmãos? Porque é uma parte de debilidade da nossa vida. E nós precisamos entender isso de maneira, irmãos, para que tudo que nós fizermos, façamos de acordo com a vontade de Deus, para que Deus venha nos abençoar. Nós precisamos, irmãos, ter essas coisas na nossa vida. Nós precisamos ter, né, a presença de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, para que possamos cada dia mais e mais nos parecermos a Ele. Então, o domínio próprio na nossa vida é algo que precisa ser praticado. Se você, na tua vida, tem uma área na tua vida que Satanás sabe que ele pode tirar você do sério, ele vai tirar. Por quê? Porque é um lugar que o muro de proteção não foi construído ainda. É uma cidade que não é murada. Entende? Por exemplo, Jericó era murada, não é verdade? Era a cidade mais fortificada que existia naqueles dias. Difícil era de conquistar Jericó. O que Deus teve que fazer primeiro? Derrubar as muralhas de Jericó, para que o povo pudesse, então, ter ali a vitória. Então, Satanás faz a mesma coisa. Ele vai procurar uma debilidade na nossa vida onde o muro não foi levantado. Ou o muro está debilitado. Ele sabe que ali, se ele bater, ele pode entrar e ter acesso à tua vida. Então, é isso que ele vai fazer. Então, o domínio próprio na nossa vida é essencial para o nosso crescimento espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A ausência do controle, eu anotei para os irmãos aqui, a ausência do autocontrole é comparada a uma cidade desprotegida, vulnerável ao ataque, que enfatiza a importância do controlarmos as nossas ações e emoções. Amém? Amém. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo quanto? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Irmãos, você veja que a importância do equilíbrio na nossa vida. Você veja que Timóteo está falando. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Amém? Então, quando você vê um crente, que por mais que seja crente e de muitos anos na igreja, mas ele é desequilibrado em alguma área, você pode saber que é um crente que precisa ser trabalhado, que precisa entender as verdades de Deus, para que essas verdades na sua vida venham trazer um equilíbrio na sua vida, né? Esse é um espírito que Deus nos colocou, Deus nos deu. Não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder. Você vê só que dentro do poder ele tem o quê? O amor. E o amor vai gerar o que em nós? O domínio. Amém? Amém. Mas esse amor é um amor dado por Deus, irmãos. Porque tudo dentro da palavra de Deus, por mais que seja uma palavra de repreensão, a palavra sempre diz assim, repreender com amor. Então, tudo na nossa vida vai ter que ser feito com amor. É luta, é guerra, mas nós vencemos com amor. A palavra de Deus também diz sobre o amor, ele fala assim, dentre nós, irmãos, temos que suportar-nos em amor. Amém? Amém. Temos essas dificuldades na nossa vida? Temos. Então nós precisamos sanar essas dificuldades. Veja, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Seja sóbrio
e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Né? A vigilância, irmãos, faz com que você se fortaleça. Vigie. O que é vigiar? Vigiar é quando você está atento às tuas debilidades, porque as partes fortificadas da tua vida, você não precisa ficar olhando, porque você sabe que você é forte. Mas na debilidade você precisa vigiar. Satanás vai te apresentar alguma coisa na tua vida, se você estiver vigiando, você fala, opa, isso não procede de Deus. Quando você está vigiando, o que você está vendo? Você está vendo que o inimigo está se aproximando. Na verdade, quando você está de vigia, né, num campo de batalha, você está olhando lá pelo binóculo, você vê que os inimigos estão se aproximando. O que você está vendo? Porque eles sabem que aquele lugar ali é um lugar debilitado. Então eles vão vir para entrar e atacar por ali. Mas se você está vigiando, o que acontece? Você percebe a ação do inimigo. Né? E Satanás é assim, ele é astuto. Então quando ele chegar e você estiver vigiando, dificilmente ele vai passar perto de você. Mas se você não estiver vigiando, provavelmente você vai cair. Né? Só vai se dar conta que caiu na armadilha depois que caiu. Então você fala assim, meu Deus, poderia ter procedido de uma outra maneira, poderia ter feito de uma outra maneira, poderia ter pensado ou respondido de uma outra maneira. Né? Então quando nós não estamos vigiando, nós somos presa fácil. Mas a palavra de Deus aqui, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que nós temos que vigiar. Vigiar, irmãos. Porque o inimigo está ao redor. Porque ao redor de nós estão os anjos de Deus. Amém? Amém. Eu marquei aqui um versículo muito importante, que vai trazer um sentido para a nossa vida. Romanos capítulo 6, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Então você veja, não permita, Paulo dizendo aos romanos, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Amém? Então Paulo aqui incentivava o controle sobre o desejo carnais, para que eles não nos governem. Amém? Amém. Então Paulo sabia da importância. Sabia da importância de nós termos esse autocontrole na nossa vida, para que nós pudéssemos então estar fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Quando nós não estamos protegidos, quando nós não estamos vigiando, né, nos traz consequências na nossa vida. A falta de vigia da nossa vida, de nós mesmos, nos faz presa fácil. Né? Se nós estamos vigiando, nós estamos fortalecidos, mas se nós estamos descansando, vamos dizer assim, né, nós somos presa fácil. Irmãos, a igreja muitas vezes não gosta desse tipo de palavra, porque fala assim, não estamos numa guerra. Não, nós estamos numa guerra espiritual. Amém? Aquele que dorme leva bala, mas aquele que está vigiando, Deus abençoa. Amém. Porque aquele que está vigiando, né, lembra da batalha? Josué precisava de homens que estivessem alertas. Acho que era Josué, não lembro agora. Gideão. Ele precisava de homens valentes. Aí Deus falou assim, manda todo mundo tomar água. Aquele que estiver tomando água olhando para os montes, esse é o que eu quero. Ele eliminou muito, ficou só com 300. Por quê? Porque estavam vigiantes. Estavam vigiando. Os outros que não, os outros que abaixaram e tomaram água com a boca no rio, eles não estavam vigiando. Os que estavam vigiando, eles pegavam a água, mas não tiravam os olhos das montanhas, né, do inimigo. Então, esses eram os homens que Deus precisa. É esse tipo de pessoas que Deus precisa da igreja. É aquele que está vigiando. Amém? Amém. Por que é importante vigiar? Veja só. Sem o autocontrole, sem a vigilância, se nós estivermos vigiando, né, nós somos vulneráveis, sermos dominados pelo pecado. Se nós não vigiamos, se nós não dominamos a nossa própria carne, nós somos vulneráveis a cair no pecado. Amém? Veja só, Provérbios 25, 28. Lemos uma cidade que foi derribada, os seus muros, e os homens a dominaram. Por quê? Porque não tinha muro naquela cidade. Aquela cidade foi fácil de ser conquistada. Amém? E o que o inimigo quer? Ele quer conquistar a nossa vida. Ele quer derrubar a nossa vida, quer nos tirar do lugar onde nós estamos
e nos levar de cativeiro, para o cativeiro. Amém? Só que nós temos que estar vigiando para que isso não aconteça na nossa vida. Né? Nós vimos coisas de pessoas que estiveram lá em cima na graça e hoje eles estão lá embaixo, desviados do evangelho, desviados da igreja, fazendo coisas que não convém a pessoas crentes fazerem, mas nós temos pessoas que conhecidas nossas que estavam lá em cima e hoje estão lá embaixo. Amém? Por quê? Porque não vigiaram, deram espaço e muitas vezes o inimigo, quando leva, meu filho, ele leva mesmo para o fundo. Ele não leva só para tirar da igreja, ele leva para realmente sepultar a pessoa em vida, né? Para que não tenha mais nenhum, vamos dizer assim, ressuscitar de novo. Amém? Relacionamentos problemáticos, por exemplo, irmãos, o que vai gerar na nossa vida uma pessoa que não tem um domínio próprio? Geralmente, que a pessoa que não tem domínio próprio em algumas áreas da sua vida, sempre vai gerar relacionamentos que estejam complicados. Amém? Por exemplo, se tiver uma pessoa que tem explosiva, por exemplo, sempre vai ter todo um problema dentro de casa com a esposa, com o esposo, com a esposa, ou vice-versa. Não é verdade? Vai ter um relacionamento complicado, que não tem o domínio próprio naquela área da sua vida. Se é uma pessoa muito possessiva, por exemplo, vai ter um relacionamento complicado. Seja com a esposa, ou seja dentro do seu relacionamento da fábrica, ou seja dentro da igreja onde ele congrega, sempre vai ter um problema para ser resolvido. Amém? Amém? Pessoas que estão, por exemplo, assim, elas não têm um limite, ou elas são muito, ou elas não são nada. Elas não têm um meio termo. Essas pessoas também são problemáticas, porque quando é muito, ou seja, se acha melhor que todo mundo, é santo, e exige de todo mundo aquele grau de santidade, mas na realidade, se ele fosse um termo médio, ele seria mais dominado pelo Espírito Santo, seria dirigido pelo Espírito Santo, porque tudo aquilo que é exagerado, a palavra de Deus diz que é pecado. Por mais que seja lá em cima, se for exagerado, também é pecado. Se for menos, também é pecado. Porque uma pessoa que se acha muito, possivelmente não pode ser dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Quando é menos, também é assim. Sempre vai ter um problema, gerando problemas e dificuldades, porque não tem domínio próprio. Amém? Então, esse relacionamento que vai ser, em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20, ele diz uma coisa, a ausência do autocontrole pode levar à explosão da ira, inveja e outros comportamentos que prejudicam o seu relacionamento. Amém? Então, veja só, traz também uma coisa que chama-se ruína espiritual. Amém? Você pode ver aquela pessoa que se diz, ou vive, ou diz que é santo, você pode ver que ele não fica em lugar nenhum. Ou seja, que ele fica dentro da igreja um tempo, mas ele vai dizer, essa igreja não está boa para mim. A questão não é que a igreja não está boa para ele, é que ele se acha melhor que todo mundo e acaba gerando problema onde ele está, ele acaba se afastando do Deus, porque se acha melhor que todo mundo. Né? Quando a pessoa é muito lá embaixo, ela significa assim, não, eu sou um coitado, eu sou isso, aquilo, e por mais que você faça, você ore, você ajude, ele sempre vai ser um coitado e sempre vai viver naquele lugar, porque não há dela uma pessoa que possa se fortalecer em Deus, falar assim, não, eu vou viver na vida dele, não. Sempre você ajuda, você conquista, você tá lá em cima, de repente ela sai da igreja, cai de novo, volta para a igreja, sempre está naquela. Porque não tem um meio termo, não tem um domínio próprio, não tem um controle da sua vida. Você pode ver que pessoas que estão lá em cima não estão na igreja. E pessoas que chegaram, que estavam lá embaixo, conseguiram subir a um nível de entender a palavra de Deus e experimentar a graça, e hoje, como não tem o domínio daquela parte da sua vida, porque não entenderam o que é a graça de Deus, estão fora da igreja. Entende, irmão? Por isso que sempre o exagerado dos dois lados gera um problema de relacionamento dentro da igreja. Nunca vai se encaixar dentro da igreja, porque ou é santo demais, o outro porque se acha menos que não é santo de nada. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos que ter esse autocontrole, esse domínio da nossa vida. Amém? Para que não venha trazer, esse tipo de problema na nossa vida. O pior de todos é o número 5 que eu marquei aqui para os irmãos. É a perda do propósito da bênção de Deus. A falta de domínio próprio pode desviar-nos a pessoa da sua missão espiritual, impedindo-a
de experimentar a plenitude do propósito de Deus e as bênçãos de Deus para ela, como Jesus ensina em Lucas 9:23. Devemos negar a nós mesmos diariamente para segui-lo. Amém? Amém. Uma pessoa que se acha muito, dificilmente se nega. E uma pessoa que é muito negativa, não vai aceitar aquilo que Deus está propondo para ela. Porque acha que Deus tem que fazer uma coisa imediata na sua vida para melhorar. Deus primeiro precisa limpar o coração. Deus precisa tratar o seu coração, o seu espírito, para que você possa receber a presença de Deus, para que você possa entender a palavra de Deus, para que você possa entender o propósito de Deus, para que Deus possa então começar a trabalhar naquilo que você necessita. Né? O mais importante para Deus é recuperar o teu espírito, a tua vida espiritual, para que você possa então começar a caminhar com Deus. Amém? Amém. Então nós podemos entender aqui que há muitas perdas, muitas coisas, irmãos, que nós podemos perder se nós não tivermos um domínio próprio diante de Deus. Amém? Né? Agora nós temos que entender uma coisa que eu quero passar para os irmãos. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, nós temos que ter um domínio próprio nas áreas que nós temos debilidade. Como é que eu posso fortalecer essa área? É importante entender isso. Como é que eu posso fortalecer uma área na minha vida? Dos pontos importantes para que eu possa fortalecer a minha vida espiritual, e geralmente naquela área da minha vida que é a minha debilidade, eu tenho que fazer alguma coisa, não é verdade? Deus está me dizendo eu acho que o pastor Célio vai trazer, eu acho, vamos dizer, uma varinha mágica para acontecer. Não vou dar uma varinha mágica, você vai ter que fazer o que a palavra de Deus diz. Primeira coisa que você tem que entender, que para que eu possa me fortalecer na minha vida, naquela parte que eu necessito, né, construir uma barreira, ou reconstruir o buraco do muro, vamos dizer assim, para que o inimigo não tenha acesso com muita facilidade à minha vida, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é mortificar a tua carne. E como é que eu posso mortificar a minha carne? Um dos métodos importantes que a Bíblia nos mostra é o jejum. O jejum, ele fortalece a nossa vida. O jejum, ele nos direciona no propósito de Deus, nos alinha com a vontade de Deus, e mortificando a minha carne, o meu espírito vai estar mais sensível à vontade de Deus. Amém. Como é que eu posso sentir a presença de Deus? Quando eu estou jejuando, eu estou debilitado na carne, e o espírito tem como falar comigo, tem como agir sobre a minha vida. Amém? Então, quando nós estamos fazendo um jejum em propósito, para que Deus me fortaleça, para que eu não venha pecar, eu não venha cair naquele pecado que é a minha debilidade, o jejum me fortalece. Amém. Glória a Deus. Debilidade não tem em português. Tem? Tem em português, tem também. Tem? Amém? Amém. Então nós temos, irmãos, uma arma nas mãos. Deus nunca vai dar uma dificuldade a um ser humano que é cristão, dentro da igreja, que Deus não tem uma arma para aquela situação. Tudo que está dentro da palavra de Deus, ela se transforma em um entendimento, um conhecimento que nos traz um fortalecimento naquilo que nós precisamos para vencer a nossa debilidade. Então não adianta você chegar diante de Deus no dia do julgamento do trono branco e falar assim: Deus, eu sempre pecava naquilo ali e nunca consegui sair daquilo ali, sempre era a minha debilidade. Deus veio perguntar para você: filho, mas lá na palavra estava escrito assim, assim, assado. Você leu muitas vezes, você entendeu muitas vezes, mas você não aplicou na tua vida. Porque tudo que nós necessitamos está dentro da palavra. Amém? Amém. Por isso que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a verdade de Deus, entendo a verdade de Deus e aplico a verdade de Deus na minha vida, eu vou ser abençoado. Amém? Amém. Então, veja só, o benefício de jejuar. Primeira coisa, o fortalecimento espiritual. Né? Em Isaías 58, de 6 a 9, diz assim: o verdadeiro jejum liberta do mal. Veja o que a Bíblia está falando, não é uma coisa que eu escrevi. Eu peguei esse versículo da palavra de Deus em Isaías, capítulo 58, de 6 a 9. O jejum, o verdadeiro jejum, não é o jejum que é para demonstrar para outras pessoas que eu estou jejuando, para pedir misericórdia ou para que as pessoas tenham pena de mim, não. É um jejum verdadeiro. O verdadeiro jejum liberta do mal, rompe cadeias de injustiça, traz a cura, a restauração. Este jejum autêntico fortalece o espírito e me aproxima de Deus. Amém. Você veja que coisa interessante. A primeira coisa que ele fala aqui é que o verdadeiro jejum nos liberta do mal.
Se o mal está te atingindo naquela parte que você tem debilidade, o que vai fazer o jejum? Vai te fortalecer. Ele te liberta do mal. Amém? Amém. Depois o que ele faz? Ele rompe cadeias da injustiça e nos traz, né, a cura. Ele rompe cadeias. Tem pessoas que estão arrastando cadeias há muito tempo. Jejue. Deus vai cortar essas coisas. Amém? Aleluia. Deus nos traz o quê? A cura e a restauração. Por que restaurar? Porque nós precisamos ser restaurados no Espírito, irmãos. Agora, se a nossa carne nos domina e nos governa, como é que nós vamos fortalecer o nosso Espírito se a carne está dominando? É verdade. Por exemplo, assim, eu gosto de dormir. Eu sou bom de dormir, graças a Deus por isso. Né? Mas só que este sono, por exemplo, se eu levantar às 6 da manhã, ficar até às 10 da manhã acordado, e eu deitar às 10 horas, eu durmo. Eu levanto meu dia, almoço, fico até às 3, 4 horas, deitar e eu durmo de novo. Agora, se eu ficar o dia inteiro acordado, eu fico de boa também. Então, ou seja, se eu deitar, eu durmo. Mas se eu não deitar, eu não durmo. Agora, se eu for governado pelo sono, cada vez que eu pego a Bíblia, vai me dar sono. E o que eu faço? Fecho a Bíblia e vou dormir. Agora, o que eu estou fazendo? A vontade de Deus ou a minha vontade? A minha vontade. Então, eu estou sendo governado pelo meu sono. Amém? Então, você veja que o sono é uma coisa tão básica para a vida do ser humano e tão importante para a vida do ser humano, mas se você não prestar atenção, não vigiar no teu sono, ele te governa e ele te tira do propósito de Deus. Vai jejuar, vai orar, deu sono, você dorme. Agora, se você lutar contra o sono e continuar orando, o que acontece? O sono vai embora. O sono vai embora. Porque ele sabe, o Satanás sabe que o sono é a minha debilidade. Mas se eu lutar contra o sono e continuar buscando a presença de Deus, o que acontece com ele? Ele vai embora. Por quê? Porque eu estou sendo fortalecido para que a minha carne seja Mortificada. Amém? Então, cada vez que nós fazemos isso, irmãos, nós estamos dando favorecimento à presença do Espírito, favor diante do Espírito, para que o Espírito venha a se manifestar em mim e trazer direcionamento. Porque se a presença do Espírito Santo em mim, ele não tem lugar, irmãos, para tocar na minha vida e me direcionar, e o meu espírito esteja fortalecido para ser sensível a essa direção, eu fico com um barco à deriva. Eu preciso do direcionamento do Espírito Santo. Eu preciso navegar direcionado pelo Espírito Santo. Mas se o meu espírito não tem a sensibilidade de escutar o Espírito Santo, fica meio complicado. E qual é a parte que eu preciso fazer? Um jejum. Se eu jejuar, se eu fizer esse jejum, Deus vai abençoar a minha vida. Por quê? Porque eu estou fazendo um jejum direcionado para o fortalecimento espiritual. Agora, o que eu sempre explico e eu sempre falo para as pessoas não fazerem, é fazer um jejum para que Deus te abençoe em determinadas áreas. Pai, eu preciso de um carro. Então eu vou jejuar porque eu preciso de um carro. Isso está errado. Porque o jejum, ele não é moeda de troca diante de Deus. Não adianta eu fazer um jejum para que Deus me abençoe nisso, para que Deus me abençoe naquilo. Irmãos, está errado. Porque quando nós jejuamos, nós temos que ter a intenção de fortalecer o nosso espírito, de enfraquecer a nossa carne. Para quê? Para que o mundo espiritual, onde Deus habita, possa ter acesso à minha vida. Amém. Porque foi naquele dia que Adão e Eva comeram, satisfazeram a vontade da sua carne, o que aconteceu? Eles saíram da graça. Mas quando nós fazemos o inverso de não comer, intencionalmente não comer, para que eu possa viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Então esse jejum é válido, esse é o verdadeiro jejum. O jejum, ele precisa ser feito dessa maneira. Não é uma moeda de troca, eu vou fazer um jejum porque eu preciso que Deus me responda isso, me fale isso, me dê isso, porque eu estou jejuando. Deus tem a obrigação de me abençoar porque eu estou fazendo jejum e eu quero aquele carro, eu quero receber isso, eu quero receber aquilo. Irmãos, não, vamos fazer um jejum para que Deus nos abençoe, para que nós fossemos fortalecidos no Espírito. Porque nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a presença do Espírito Santo em nós e a intimidade com o Espírito Santo é buscar o reino. Porque através daí é que o reino se manifesta na nossa vida. Amém. Amém? Então nós vamos começar a entender essas coisas de acordo com o jejum. Né? Glória a Deus. O jejum nos traz resistência à tentação. Nós estamos fortalecidos no Espírito. Amém? Quando a tentação vem, nós estamos fortalecidos no Espírito, nós podemos ter uma resistência
a não cair nessas coisas. O jejum nos traz o quê? Nos alinha com o propósito de Deus, né? A humilhação e arrependimento, né? Quando nós lemos ali a história de Jonas, quando foi pregar lá em Nínive, ele trouxe o arrependimento daquela cidade. O que aquela cidade fez? O rei fez. Ele decretou jejum de arrependimento. Amém? Amém. Quando nós precisamos nos arrependermos diante de Deus de alguma coisa que nós caímos, se você fizer um jejum e pedindo a Deus, Deus abençoa a minha vida, desce o sangue de Cristo sobre a minha vida, eu vou fazer um jejum para que o Senhor me abençoe nessa vida, nessa situação, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque foi um jejum com... Agora, se o jejum for feito só pedindo a bênção de Deus, mas não teve arrependimento no teu coração, teu jejum vai ser inválido. Porque precisa do arrependimento. Amém? Amém. Precisa trazer o arrependimento. Amém? Amém. O jejum também serve para renovação de aliança. Você veja que tudo que Deus faz, tudo aquilo que está trazendo para você tem um sentido extremamente espiritual. Você veja que uma renovação de aliança. Quando Neemias, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, ele nos traz um comentário muito importante. Ao retornar do exílio, os israelitas jejuaram, confessaram seus pecados, renovaram suas alianças com Deus. O jejum serve para reforçar essa dedicação e o compromisso com Deus. Então você veja, foi algo que eles fizeram apresentando diante de Deus aquilo. Amém? E foram abençoados, porque é uma renovação de aliança. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho algumas coisas a mais aqui, mas eu não vou trazer ainda, porque nós estamos já com a hora um pouco avançada, né? Só vou trazer alguns pontos importantes. Por exemplo, o jejum ele traz comunhão com Deus, com o Pai, né? O jejum ele nos faz imitadores de Cristo. Amém? Porque Jesus jejuou. Amém? Amém. O jejum nos traz sensibilidade ao Espírito Santo. Glória a Amém? Deus. Amém. Cada vez que nós jejuamos, nós nos parecemos com Jesus. Porque Jesus também jejuou, né? Nos traz sensibilidade com o Espírito Santo, porque cada vez que a nossa carne ela está sendo debilitada, o nosso espírito tem uma conexão espiritual, uma conexão com o Espírito Santo. Amém? Nós estamos, vamos dizer assim, mais vulnerável à presença do Espírito. Quando nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo, significa que nós estamos com o nosso espírito ligado com o Espírito Santo. Quando nós estamos recebendo uma palavra, por exemplo, nós que somos ministros, Diácono Jorge, Pastor Luiz, quando nós estamos recebendo uma palavra de Deus, em alguma coisa, por exemplo, você está escutando um louvor e de repente te vem uma palavra só, te acende uma luzinha. O que aconteceu? O Espírito Santo está trazendo um direcionamento para a tua vida, para que você venha a começar a meditar naquela palavra, apenas aquela palavrinha, e então o Espírito Santo começa a ministrar um direcionamento para uma ministração que vai levar o entendimento para a sua igreja. Amém? É assim que funciona no mundo espiritual. Não adianta nós procurarmos dentro da palavra de Deus, que quando eu era ainda novo pregador, eu procurava uma palavra que fosse fácil de ministrar, uma palavra, né, que pudesse trazer um conhecimento para a igreja, mas era uma coisa que eu queria fazer. E muitas vezes eu não encontrava, e de repente o Espírito Santo só falava no último dia, na sexta-feira, antes de vir para o culto, né, no sábado, às vezes, de manhã ele mudava para lá, ele mostrava a pregação, aí as coisas andavam. Porque quando você espera em Deus buscar um direcionamento do Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos mostra aquilo que ele quer fazer naquele dia. Amém? Por exemplo, eu ia falar hoje somente do jejum, a necessidade do jejum e aquilo que o jejum pode gerar na nossa vida. Mas só que Deus, o Espírito Santo, na quinta-feira, ele me mostrou uma coisa, ele precisava entender que nós precisamos ser dominar as nossas emoções, dominar o nosso domínio, ter o domínio próprio da nossa vida, para que nós possamos então entender a necessidade de jejuar. Aí quando nós temos o domínio próprio sobre a nossa vida, entendendo esse domínio sobre a nossa vida, nós podemos fazer o jejum que realmente venha agradar a Deus. Aí nós entendemos a necessidade de jejuar e também entendemos os benefícios de jejuar. Amém? Então nós entendemos coisas importantes hoje aqui, nesta noite. Amém? Nós vamos estar então colocando de pé, irmãos, nesta noite. Para dar lá, Diácono Jorge.
entendemos coisas importantes, né? Porque o Espírito Santo ele quer falar conosco com a maior liberdade. E quando